Olá! Você já prestou atenção que tem conversas que você sabe que precisa ter, mas só de pensar já dá aquele frio no estômago? Você ensaia mentalmente, imagina como é que vai falar, tenta prever a reação do outro e mesmo assim você sente aquele peso, porque lá no fundo você espera que aquela conversa ela vai te machucar. Ou porque você também pode ter medo de ferir o outro. Ou então, porque lá no fundo você acredita que aquilo vai virar uma discussão interminável e que vai acabar num afastamento. E aí você faz o que muita gente faz. Adia, evita, engole um monte de sapos, mas o problema é que aquilo não desaparece. Vai ali acumulando, vai pesando, vai afetando a forma como você se relaciona. E chega uma hora em que o silêncio ele acaba doendo mais do que aquela conversa que você precisa tanto ter. E hoje eu quero te mostrar como ter conversas difíceis, tendo mais segurança de que você não vai se machucar durante o processo. Não é sobre evitar o desconforto, é sobre não se perder dentro dele. Conversas difíceis não machucam só pelo assunto, machucam pelo que está por trás daquilo que você quer falar. Existe medo da rejeição, pode existir medo de conflitos, medo de não ser compreendido, aquilo que você tanto precisa falar não vai ser compreendido pelo outro. Ou então o medo de perder o vínculo. E quando você entra em uma conversa carregando tudo isso, você não vai entrar inteiro. Você entra em estado de alerta. E quando nós estamos em estado de alerta, qualquer reação do outro pode ser percebida como uma ameaça para a gente. Um silêncio vira indiferença. Um tom de voz mais firme do outro vira ataque. E uma discordância pode virar uma desvalorização. E aí a conversa, ela deixa de ser sobre o tema que você queria conversar e passa a ser sobre se proteger. Existe aí um erro muito comum que faz essas conversas se tornarem ainda mais dolorosas. É entrar na conversa tentando controlar o resultado. Você já vai para aquela conversa esperando que o outro entenda, concorde, mude e reconheça. E quando isso não acontece, você se frustra. Mas preste atenção aqui agora. Você não controla o outro, nós não temos o poder de controlar o outro. Você não controla a reação do outro, isso é impossível. Você não controla um desfecho de uma conversa. O que você pode cuidar é da forma como você se coloca, como você se expressa e como você escuta. Quando você entra em uma conversa difícil, tentando garantir um resultado específico, aquilo que você espera, você fica mais vulnerável a sentir dor. Porque qualquer coisa fora daquilo que você esperava, vira uma baita frustração. E o que ninguém te conta? Existe uma ideia muito comum de que para uma conversa dar certo, o outro precisa responder daquela forma ideal, aquela que a gente idealiza. Mas conversas maduras não são aquelas em que tudo termina no mar de rosas. São aquelas em que você consegue se expressar com verdade a partir do seu coração, sem se abandonar no processo. E isso muda completamente o foco. Você deixa de entrar na conversa para convencer e passa a entrar para se posicionar com mais clareza, com mais verdade. E isso não significa dureza, significa presença. Significa dizer o que precisa ser dito sem transformar isso em ataques, em acusações, em julgamentos. Então agora vem a parte prática. Antes de entrar numa conversa difícil, faça um movimento interno.
Esse movimento a gente chama de autoempatia. Pergunte a você mesma: o que eu estou sentindo de verdade? O que é importante para mim nessa situação? O que é tão importante? O que eu gostaria tanto para tornar a minha vida mais maravilhosa? Quando você responde a essas duas perguntas, isso te ancora, porque quando você sabe o que você está sentindo e o que você precisa, você não depende da reação do outro para validar isso que é seu. E durante a conversa, observe o seu corpo. Perceba se existe tensão, se o seu coração acelera, se você tem vontade de reagir. E se você identificar isso, pause, respira. Você não precisa responder nada imediatamente, você tem direito a ter tempo. Você pode escolher como quer responder. E isso é poder real. Outra coisa importante: fale a partir de você. Ao invés de dizer assim, você fez isso comigo? Experimente dizer, quando isso aconteceu, eu me senti de tal forma, me senti assim, porque para mim era importante. Diga o que era importante, o que era valioso para você. Isso pode parecer muito simples, mas muda completamente o impacto durante a conversa. Você não está acusando, você está se revelando. Quando você revela, aumenta a chance de ser escutado. Se você gosta desse tipo de conteúdo que ajuda a transformar as suas relações com mais consciência, comente aqui embaixo. Você costuma evitar conversas difíceis? Ou você enfrenta, mesmo sentindo medo, aquele frio no estômago? Mesmo fazendo tudo isso, a conversa ela pode não acontecer como você esperava. O outro ele pode se fechar quando você se mostra. Ele pode não entender, pode não acolher e isso vai doer. Mas aqui vai fazer uma grande diferença. Você não se perde, você não se abandona. Você sabe que fez a sua parte com clareza, com respeito, com verdade. E isso muda a forma como você vai sair da conversa. Você não vai sair carregando culpa ou arrependimento. Você sai com consciência. Você sai seguro de que você foi autêntico, foi verdadeiro. E isso é o que sustenta as relações mais maduras. Porque no fim das contas, não é sobre evitar dor. Isso não tem como, não existe. É simplesmente sobre não aumentar a dor com reações automáticas e escalando conflitos. Conversas difíceis fazem parte de qualquer relação que importa. Evitar não resolve nada, mas entrar sem consciência pode acabar te machucando e machucando o outro também. E quando você entende que não controla o outro, mas que pode cuidar da forma como se expressa, quando você aprende a diferenciar o que sente do que o outro faz, que são coisas completamente diferentes, quando você escolhe a presença ao invés da reação, você transforma completamente a sua experiência, a experiência dessas conversas. Elas vão deixar de ser um campo de batalha e vão passar a ser um espaço de verdade, de diálogo. E isso nem sempre é confortável, mas é muito mais saudável. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui a gente aprofunda exatamente esse tipo de transformação nas relações. E compartilhe esse vídeo com alguém que está evitando uma conversa importante e que precisa de coragem para dar esse passo. Precisa de coragem de saber os passos certos de orientação. E me conta aqui nos comentários qual é a conversa difícil que você sabe que precisa ter, mas que ainda está adiando. Até o próximo vídeo.